Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de fazer esse mês de março um novo podcast. E esse podcast é especial, por quê? Porque vai falar exatamente sobre comportamento e saúde, que é a proposta do podcast. Então, eu chamei a senhora e doutora Mirna Lúcia Soares, para falar sobre o assunto, que é uma pessoa expert no assunto, que trabalha com isso há muitos anos. Queria apresentá-la. Muito obrigada, doutora Mirna. De nada, ótimo, prazer estar aqui Muito obrigada. no podcast. Obrigado a você pela oportunidade de estar aí com muitos ah, espectadores, telespectadores, né? Muito obrigada. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Por que que a senhora foi para esse caminho da medicina comportamental, da saúde comportamental? Eu sempre adorei a área. E isso é porque a minha família tinha distúrbios comportamentais com toque, com a minha avó teve no quando ela era bem nova, anorexia nervosa. E como era no início do século XX, as pessoas não tinham o diagnóstico, achavam que era sífilis e outras doenças contagiosas. E então eu convivendo desde criança com as partes comportamentais anômalas, eu queria fazer este tipo de medicina. Então, a primeira coisa que apareceu foi fazer psicossomática. Né? Mas como nasci em Santos, estudei medicina em Santos e tal, e não tinha psicossomática por aqui, eu optei em fazer pediatria, que a pediatria aqui da faculdade da Lusíada, e mesmo os pediatras da cidade na época eram muito, além de capazes, davam a oportunidade do aluno aprender tudo mesmo. Então, eu acabei fazendo pediatria, e pediatria nada mais é do que uma medicina geral, né? Em 82, eu fui motivada pelo meu professor de pediatria a fazer genética. Aí fui para São Paulo, fiz genética. E na genética, um dos colegas, um casal de médicos, teve uma das crianças com síndrome de Down. E me chamaram para o diagnóstico. E nesse interim, o colega que é pediatra, ele optou em montar uma associação chamada APDAL, para que houvesse uma receptividade maior, uma amorosidade e provavelmente introduzir essas pessoas no trabalho como hoje existe. Isso daí na Interessante. época não existia. Então, eu fiquei trabalhando como na Apdal e responsável por dar as notícias. A mesma coisa foi no projeto Cubatão, de 82 a 86, era eu que dava as notícias. Então, eu tive que estudar muito comportamento. Entendi. E com isso, eu cada vez mais estava motivado a estudar comportamento. Então, em 98, eu comecei uma pós-graduação em programação neurolinguística. E lá conheci outros colegas e que me deram a oportunidade de conhecer medicina comportamental na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. E aí eu me realizei. É uma Então agora eu maravilha. estou há 23 anos só fazendo medicina comportamental. E como é que é o tratamento com o PNL? Como funciona? Então, o tratamento com PNL, como o nome diz, programação neurolinguística. Então, a linguagem que nós aqui ocidentais e do século XX fomos criados é que faça muito esforço, seja esforçado, pense no futuro. E se a gente fizer esforço, nós estamos indo contra a natureza, porque na natureza não tem esforço. O rio corre sozinho, quando tem muita água ele é caudaloso, quando está seca quase nada. E assim é em tudo na vida. Então a natureza, ela age naturalmente. E quando você começa a pensar no futuro,
você saindo desse momento do agora, se transportando para o futuro, você começa a fazer imaginações que esse o futuro possa não dar certo. E com isso você cria ansiedade, Nossa, muito interessante ouvir isso. né? Então, o foco da terapia, da programação neurolinguística dentro da medicina comportamental é uma mudança do comportamento para você viver no agora. Sim, você faz o planejamento e volta para o agora. A sua atitude é sempre no agora. Então, o planejamento, você já ficou muito claro as intenções e os seus desejos. Só que na programação neurolinguística, o cliente precisa focar especificamente nos desejos e especificamente saber onde ele quer chegar. Se ele não quer chegar em lugar nenhum, ele não vai progredir nada e não é um cliente para terapia comportamental. Porque a programação neurolinguística e a medicina comportamental, as mudanças de comportamento são muito motivadas e com isso as pessoas deslancham. Então são terapias rápidas, mas às vezes o cliente nem quer alta. Rotineiramente, esse rápido é de 6 meses a 10 meses. Mas eles completam um ano, não, eu quero continuar. Isso é muito gostoso para nós profissionais, né? É maravilhoso ter os clientes que percebem a mudança muito rápida nesse um ano de vida. A mudança, então, é no comportamento, na alimentação. O comportamento é que vai fazer a mudança total, né? Ele se motiva a fazer meditações que pode ser até comendo, escovando o dente, andando. Então tem uma quantidade muito grande de livros e no YouTube muitas estimulações mostrando esse tipo de meditação. É que se os clientes, você não der o nome dos profissionais médicos, a grande maioria é médico, e tem uma didática muito boa, o próprio cliente, com a leitura dos livros que a gente orienta e com as lives do YouTube, eles vão achando o caminho, vão Entendi. fazendo mudanças muito interessantes. E se uma pessoa chega para você querendo mudanças comportamentais, mas ela não sabe nem direcionar os desejos? A Sim, pessoa fala assim, eu desejo isso, aquilo, e fica perdida nos seus desejos. sim, Como é que é o comportamento na terapia para esse tipo de pessoa? sim. O que ocorre é o seguinte: nós temos que fazer uma estratégia e perceber como que ele se motiva na vida. A maioria das pessoas entende com coisas pequenas que até qualquer pessoa simples, mesmo um analfabeto, é capaz de entender. Por exemplo, você faz seu prato de comida, você se motiva a comer o que você gosta mais ou você deixa o que você gosta mais para o final, né? Lavar louça. Você espera, por exemplo, ter 5 copos, 3 pratos, 3 colheres para lavar de uma vez só aquela louça, ou, diferentemente de algumas pessoas, a cada copo que é lavado e uma pia sempre impecável. Então você vai começar a perceber como ele se motiva. E se ele não souber como ele se motiva, você tem que ter traquejo para perceber quais as motivações. Agora, tem pessoas que não querem mudança. Essas pessoas são mais isoladas, elas têm medo de estar com pessoas. Então, isso, principalmente depois da pandemia, quando as firmas permitiram ficar muito online, essas pessoas se isolaram em casa. E com isso, eles começaram a perder oportunidades da convivência, de aprendizados com o outro que é tão diferente dele, a suportar as frustrações do trabalho, da casa, da família.
né? Eles vão ficando muito mais isolados. E, por exemplo, um dos clientes meu, e eu perguntei, o que que você fez diferente no carnaval? Ele falou, nada, só fiquei assistindo série. Então, a pessoa, mesmo quando não tem nenhuma obrigação de trabalho a fazer, se coloca para ver série. E não sai de casa, não toma sol, não muda a alimentação, né? E a alimentação é uma coisa que muito, muito importante, uma alimentação ideal hoje é com orgânicos, muitas frutas, muitas verduras, a carne, lógico, e os ovos, proteína suficiente para um cérebro funcionar bem. Mas esses tipos de clientes que ficam se isolando, eles acabam tendo um paladar muito seletivo, então comem muito poucas comidas e pelas próprias, por não comer a variedade, eles começam a fazer déficit de vitamina, de sais minerais e às vezes fazem até uma desnutrição. Entendi. E a deficiência de vitaminas acaba piorando até a questão da memória, de Sim, concentração e várias outras questões, né? Musculares, com certeza. neuromusculares, né? Daí vai entrando num quadro até depressivo, que piora mais Depressivo, é. ainda, né? E a E pessoa eles quer ficar vêm mais em exatamente casa. com o intuito de sair da depressão. Mas ele só vai sair da depressão se ele conseguir se expor e entender que o mundo é isso. São desafios, eu falo que são corridas de obstáculo, né? Entendi. Se a gente quiser ficar muito seguro, vai ficar trancado. E mesmo assim não está nada seguro. Pode cair um avião aqui, né? É verdade. Em relação à psicossomática, Pois não. em relação à PNL, é, como uma coisa pode entrar na outra em termos de conhecimento no trabalho? Maravilhoso isso. Olha, tem um livro alemão, esse aqui, que traduzido já há muitos anos aqui para nós, e ele é um livro exatamente de psicossomática, que vai mostrando como cada órgão tem a ligação com todo o emocional e como que você estraga o seu órgão. Por exemplo, nós temos aqui uma 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 acho Uma que imagem, vai vai mostrar a uma imagem, né? imagem que vai ser mostrada que o como que a psicossomática funciona, quer dizer, um pensamento, essa parte da mente vai desencadear uma anomalia em todas as glândulas vão soltar os hormônios e vai fazendo modificações, vai fazendo a modificação no gene. E isso, se você modificar no gene, vai aparecer a doença e depois, se você se reproduzir, isso é passado, inclusive, para os descendentes. Então, a psicossomática vai mostrar para o cliente que ele tem um problema, não importa onde for, no intestino, por exemplo, ele vai ter a desbiose, está comendo errado, ele não tem adequadamente a flora intestinal para ele ter saúde, ele vai ter uma permeabilidade intestinal. Por exemplo, as pessoas hoje acham que ter algum problema com o leite, a intolerância à lactose, é uma coisa de uma patologia mais nova. Mas, na realidade, é um erro alimentar, porque o ser humano só deve tomar leite enquanto ele tem a enzima lactase, isso é, enquanto ele mama na mãe, até 2 anos. Só que para a facilidade e a indústria apresentar muitos sabores, muitos alimentos, nós comemos leite a vida toda. Então, todo mundo é intolerante à lactose, porque desde 2 anos não tem mais a lactase para fazer a digestão do leite. Então, vai ter sintomas intestinais de sistema autoimune daí para diante, né? E alguns com maior ou menor grau de Sim, intensidade de lógico. sintomas, né? Alguns passam tão desapercebido que são microsangramentos intestinais, como as fezes são escuras, ele nunca soube que ele sangrava, mas ele tem uma anemia.
né? Então é tudo muito ligado à medicina integrativa, só que entendendo como a pessoa vai se limitando. Entendi. É, em relação ao PNL, uma pessoa que, por exemplo, tem o toque, né? Pois é. A pessoa, nessa terapia, ela consegue reverter o toque? Consegue. Precisa da medicação. Em geral, eles já vêm medicados e medicados com altas doses e o toque continua realmente incomodando demais. Então, as primeiras sessões já vão ser motivações para ele diminuir os rituais, né? Agora, depende da pessoa. Por exemplo, a minha família desse a minha família também tem toque. Só que eu não tenho. Quer dizer, eu tenho até discretamente com lixo limpo. Eu sou exageradamente cuidadosa. Então, esse exageradamente é que está fora da medida. A gente tem que ser cuidadoso. Mas o exageradamente já vai para o comportamento obsessivo, né? Então, as pessoas que entendem, como eu entendi, que aquilo lá era obsessão e que eu não tenho rituais. Eu fiz o contra-exemplo. Agora, o resto da família, que às vezes fica negando que tenha toque, e às vezes é coisa muito simples. Tranca a porta, vai conferir não sei quantas vezes se o gás está fechado, a porta do banheiro tem que ficar um palmo aberta. Umas maniazinhas assim que as pessoas nem acham que seja um toque. Mas para nós é importante, né? Nós médicos é realmente muito importante. Então, eu tenho clientes que tinham um toque com um ritual tremendo o tempo todo. E conforme fomos fazendo mudanças na linguagem, em vez de eu devo, eu preciso, eu necessito, eu posso. Tá? Então eu posso abandonar esse ritual e nada vai acontecer, porque existem infinitas possibilidades. Você está saindo do dilema. O dilema já fala, só tem duas oportunidades, ou essa ou aquela. E ter dois caminhos não são caminhos. Nós precisamos ter, de preferência, três ou mais. Então, quando a pessoa começa a estar muito motivado para fazer mudança, então, quando o cliente já vem ao consultório para fazer uma terapia com programação neurolinguística, ele entende que ele tem que mudar a linguagem, tem que desafiar aquilo que ele quer mudar. E é muito interessante, eles melhoram muito, muito, muito. E eu apresento até o meu caso, né, que eu fiz o contra-exemplo. Então, até eu fazer as pós-graduações em programação neurolinguística, eu também tinha ansiedade. Hoje, eu tenho excepcionalmente. A grande maioria, quando eu começo a ter qualquer tipo de aviso, uma discreta taquicardia, qualquer coisa, eu já paro, faço respiração e entendo que eu saí do agora. Se eu voltar para agora, eu vou estar focada e vou estar bem. Entendi. Eu estava relacionando agora uma ideia que eu tive, porque existem testes genéticos agora para a pessoa ter uma noção, mais ou menos, do que ela teria de doenças, né? Sim. Tem o Genera, tem vários testes e tal. E tem um paciente meu que ele fez esse teste e no teste dele apareceu que ele tinha tendência a não gostar de atividade física. Sim. Eu achei interessante. E ele faz exercício físico porque ele sabe que é bom para ele, apesar Sim. dele ter preguiça de fazer. Só tem... Como que você pode, na neurolinguística, mudar essa tendência genética que ele já veio descrita no código? Pois é, aí é que tá. Hoje a gente sabe que o que está descrito no código é bem pouco, tá? Porque é somado com o comportamento, que é o nosso antigo fenótipo, né? Então, é mais o comportamento que influencia. Isso a medicina conhece muito bem, tem uma estatística muito grande de trabalhos, principalmente estrangeiros, feitos em gêmeos idênticos. Então,
com todos os testes genéticos muito iguais, né? Porque eles são idênticos. Com o comportamento diferente, eles têm peso diferente, alimentação diferente, tudo diferente. Um tem saúde, o outro doença. E então a parte genética é pouco importante perto do comportamento. O que nós médicos, eu estou formado há 48 anos, e nós médicos falava que era a genética que influenciava. Entendi. Esse paradigma foi mudando ao longo do Foi tempo. mudando. Sim, a medicina, quando eu terminei a programação neurolinguística na Unifesp, uma das professoras fazia doutorado em meditação. Então você fala, poxa, mas isso é ciência? É. Né? Então já sabemos que o quanto que uma meditação, não importa se é de plena atenção, ou comendo, ou andando, qualquer tipo de meditação, faz muita diferença em mudanças importantes na paz e na saúde. Entendi. Estava vendo aqui que você trouxe um livro aqui bem interessante, né? Eu acho muito legal esse livro. Você pode falar um pouco sobre esse assunto? Posso, Porque esse sim. assunto é muito legal. Sim. Esse livro é O Caminho Quádruplo. Ele foi escrito baseado nas cavernas do estado de Utah, nos Estados Unidos. E o que ocorre é que o estado de Utah, eles têm um respeito muito grande pela ancestralidade. Uma boa parte são mormons. Então, com isso, as cavernas estavam preservadas praticamente sem nenhuma violência. Então, esse trabalho de antropologia, ele é feito em arquétipos. Por exemplo, aqui é um que eu uso muito, que é o caminho do guerreiro. Está conseguindo ver? Só ver. É exatamente como se monta uma estratégia. Então, as pessoas têm uma ideia que, às vezes, todas as guerras têm que ter esse confronto direto. Quando ocorreu o atentado contra as Torres Gêmeas, em 11 de setembro, nós vimos que aquela estratégia das pessoas que fizeram a maldade, né? Eles estavam se preparando 20 anos antes. Então não houve guerra, mas mostrou para o mundo como uma estratégia é muito, se ela for executada muito certinha, ela não é descoberta, como não foi por com a segurança americana, né? Uma estratégia que estava andando há 20 anos. Então, nesse livro, tem exatamente porque o caminho quádruplo é o caminho do guerreiro, o caminho do mestre, o caminho do curador e o caminho da espiritualidade. Então, é muito maravilhoso saber que há muitos 1000 anos tudo estará na caverna e, infelizmente, a gente não soube aproveitar como teria que ser. Então, nesse caminho quádruplo, mostra que muito o poder do agora, que é o poder da presença, o poder de estar no tete a tete, ao contrário do que eu falei há pouco, que o cliente se isola. Aí ele não consegue, ele vai ver o mundo pela telinha. E é hoje o que muitas pessoas estão fazendo. Né? As crianças, infelizmente, estão sendo vítimas do celular. Né? As mães, os pais ficam no celular e, como modelo, as crianças também. As crianças não conhecem como era antes. Andar de bicicleta na rua, não ter medo da outra pessoa. Hoje, né, eu estava conversando com a minha neta de 11 anos e a escola ensinou uma estratégia. Se você perceber qualquer perigo, não grite socorro, grite fogo,
Porque quando você grita fogo, todo mundo sai para ver. E se você grita socorro, as pessoas ficam com medo dele ser violentado junto. Então, até isso, até estratégias para na criança, na escola, está tudo muito voltado a essa violência, em vez de ser no amor, na tranquilidade e na paz, como era antigamente. E como é que nessa terapia do PNL se consegue amenizar o medo? Então, Porque tem gente que tem medo de tudo o tempo todo. exatamente, a gente vai ter que orientar que o medo é uma coisa muito boa, porque o medo dá aquele frio na barriga para você avaliar o sintoma do frio na barriga é para você avaliar quais os perigos que estão acontecendo. Então, o medo é uma coisa muito boa para avaliar, contanto que seja um medo, entre aspas, normal. O problema é a medida. Então, a maioria das pessoas que tenho atendido estava com medo exagerado, medo de avião, medo de andar de barco. Tem pessoas que têm medo que não atravessa a balsa de jeito nenhum, né? Tem pessoas que não saem na rua. Eu tive uma cliente com 14 anos, que a terapia não era no consultório, era na rua com ela, porque ela não saía na rua. Né? Há pouco tempo, tinha uma de 18 anos, que mora relativamente aqui perto, 8 quarteirões para lá, mas o pai e a mãe queriam sempre que ela fosse e voltasse de Uber para todos os lugares. Conclusão, eu desafiei ela. Falei, não, você vai ter que ir sozinha. Afinal, já já você vai para uma faculdade e você é adulta. Praticamente, você está no final da adolescência. Você vai ter que encarar o mundo. Então, esse medo que seus pais colocaram em você, você vai ter que começar a desafiar. Aí ela começou. Aí voltar e de a pé. Começou a aprender. Então, cada cliente é um ser único, né? Então, nós temos que ter a capacidade de resolver qual é a maneira que vai funcionar para ele. É, o PNL também trabalha com questão de ancestralidade ou não? Também tem um livro muito maravilhoso, ah, tem traduzido já no Brasil, que é, deixa eu tentar me lembrar, que ele trabalha com as ancestralidades. Então, para você perceber de quem que você copiou o modelo. Por exemplo, eu atendo uma família que eles têm a tendência ter sobrepeso ou obesidade. Por quê? Eles vieram do Nordeste e lá no Nordeste as famílias tinham 18, 20 filhos. Em 1950, 60 até 70, isso acontecia. As pessoas não conheciam anticoncepcional, não tinham oportunidade, né? Então, e muitos desses filhos morriam. Então, essa família, a mãe teve 13 filhos e ela entuchava muita comida para eles ficarem fortes, gordos, para ela ter a satisfação de criar todos os filhos sem nenhuma perda. Isso é uma crença limitante, porque essa comida em exagero vai levar a uma inflamação, vai levar às doenças em vez da saúde, né? Então, é por aí que a gente vai quebrando crenças, mudando a alimentação, e porque a maioria das pessoas querem, por exemplo, num curto espaço de tempo, diminuir 20, 30 quilos. E aí vão procurar todas as outras oportunidades cirúrgicas, em anel, em cirurgias de redução de estômago, bariátrica, das infinidades que existem hoje no mercado. Então ela quer que o médico emagreça e não ela mesmo tenha o poder de aos pouquinhos ela fazer a mudança e chegar no desejo desse emagrecimento, inicialmente de 10 quilos, mas aos longo do tempo ela chega a ter esses 30 quilos de diferença. Agora, lógico, como ela foi ganhando ao longo da vida, se ela fizer algum desses tipos de emagrecimento rápido, vai faltar vitamina, vai faltar tudo. Além disso,
se o prazer da comida não vai ter aquele prazer, porque ela vai ter que comer reduzido. Tem grande chance deste vício, que era a comida, considerando o obeso como um viciado em comida saborosa, em bolachas, em chocolate, em todos esses chamativos e tentações que o mercado oferece, e ele vai ter que, aparentemente, mudar de tal jeito que pode até não ser tão saborosa, né? Uma comida, um arroz, feijão, com verduras, com tudo adequado. Não tem essas tentações. Só que é uma comida saudável e que ele, passo a passo, vai diminuindo a inflamação, fazendo mudanças. Então é motivação, né? E vendo a intenção, quebrando a crença limitante. Aí cai a ficha. Nossa, isso não era meu, era de um ancestral. A minha mãe seguiu o padrão da minha avó, que seguiu da bisavó, que foi orientada por não sei quem. Né? Então é muito interessante. Como é que o PNL consegue, é, por exemplo, trabalhar na mente de uma pessoa autista? E depende, logicamente, do grau de autismo. Sim, rotineiramente não consegue, porque eles têm uma capacidade muito diferente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele era muito pobre, do interior do Rio Grande do Sul. E ele se interessou, o foco dele dentro do autismo era estudar. Então, ele tornou-se um autista de alta performance. Ele estudou engenharia, sempre passou em primeiro lugar, trabalha aqui na Baixada, num excelente trabalho. E por que ele veio? Porque ele queria os atestados e os testes todos da neuropsicologia para a firma permitir que ele só trabalhe online. Por quê? Com outras pessoas no ambiente, ele não tem uma eficiência. Então ele entrava às 8 da manhã no trabalho, mas esperava as pessoas, os colegas de trabalho todos irem embora às 17 horas, aí ele trabalhava sozinho, das 17 às 20. Aí ele rendia. Ele fazia tudo o que ele não conseguiu fazer com outras pessoas. Mas eles querem o isolamento. Então, cada um tem uma maneira completamente diferente. Entendi. E o foco do tratamento, nesse caso, Então, em geral, eles não mantêm o tratamento. mantém. Eles vêm assim, eu quero isso e isso, em 2, 3, 5 semanas você tem que resolver, e eles não fazem esse vínculo. Porque para a terapia funcionar, em qualquer uma seja a programação neurolinguística, seja a hipnose, seja as técnicas com os psicólogos, todas elas você precisa fazer vínculo, né? Senão não funciona. E eles não fazem. Entendi. Fala um pouco mais a questão da parte genética, né? A pessoa fala assim de epigenética. A epigenética, ela vai influenciar também no comportamento da pessoa ou não? Sim. O que eu acabei de falar, por exemplo, que eu venho de uma família que tem toque. E quando eu descobri que a ansiedade era ligada ao toque e ligada mais ao comportamento, e que eu podia desafiar os meus comportamentos. Quando eu desafiei, a genética continua a mesma. E como é que você consegue fazer esse desafio? Você coloca assim Motivado. uma motivação. Motivação. Eu não quero mais ter ansiedade. Então eu quero mudar. E essa mudança, qual é o segredo? Passar a viver no agora. Então, por exemplo, minha mãe tem 102 anos, ela quer saber o que ela vai comer amanhã. Eu falei, não sei, hoje não é amanhã. Então ela quer saber que dia que o laboratório vai marcar para ela tirar o sangue em casa. Eu falei, não sei, depende da logística deles. Se eles têm uma pessoa para atender na ponta da praia, outra no Zé Menino, outro aqui, outra ali, não podemos marcar o horário, nós temos que ver a logística deles. Nós estamos em casa e naquele agora vai tocar a campainha e nós vamos colher o sangue. É muito difícil para os mais velhos conseguirem compreender,
porque eles foram educados a pensar no futuro, a querer o comando, sentir o controle. Eu estou com a situação controlada. Isso é ilusão, que não existe. É, porque quando você acha que está no controle, Pois e é. você vê que aquilo não aconteceu, gera uma ansiedade imensa e uma Isso, frustração maior uma ainda. frustração maior ainda, e além das frustrações, as decepções. É muito sério. E agora, se você faz um planejamento com uma meta flexível, e as metas rotineiramente saem fora do planejamento, ou ela se torna mais curta ou mais longa, você vai ter que se adaptar. Existem as mudanças da economia do país, como aconteceu com a nossa pandemia, mudou tudo. Então, quem estava abrindo negócio tinha gasto uma fortuna para a inauguração, de repente nada funcionou. Então, as metas são, esses planejamentos são muito, muito frágeis. E as pessoas precisam compreender isso, porque ele vai perder a saúde se ele não tiver essa compreensão mais ampla. O que você acha dessa ideia de muitas terapias que existem, que o pessoal fala assim, olha, faz um desenho daquilo que você quer no seu futuro, e a pessoa vai lá e fica todo dia olhando para aquilo, né? Eu Fica... acho que é importante na motivação. E muito, muito mais importante é você comemorar, seja ela com antiga figa, seja o bater na madeira, não importa. Ou yes, sou vencedora, não importa como. O abraço em si mesmo ou com os outros, a divisão do que você está planejando, o que deu certo, isso é muito, muito importante. Exatamente como ficar vendo aquele planejamento que você fez. Mas você viu que não pode ser visto todo dia, que você vai adoecer. Você precisa dar uma olhada cada 10, 20 dias. Isso aqui eu preciso ter flexibilidade, adaptar essa meta, porque está saindo fora. Seja que no estudo. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma diarreia, que você não consegue naquele dia estudar, fazer uma prova. Então, isso você vai aprender que na vida é uma corrida de obstáculo. Aprender a aguentar bem as frustrações, né? Entendi. E essas terapias do PNL, por exemplo, quantas sessões geralmente tem que fazer para resolver um questionamento, um desejo, né? Depende, então. Depende se a pessoa sabe especificamente o que quer. Se ela sabe especificamente o que quer, as sessões são em torno de 55 minutos, uma vez na semana, e 10, 20 sessões ela já faz uma diferença legal. Então, só depende do cliente saber a velocidade dele e o quanto ele quer fazer mudança. O ideal é que ele dê uma estudadinha, no mínimo de meia hora todo dia, no que os livros que a gente recomenda, os sites do YouTube, mas as pessoas não fazem isso. Eu deixei para fazer no final de semana. Aí no final de semana aí eu saí. E aí vai a coisa, então, que era para ser 5 ou 10 semanas, vai se prolongando. Entendi. Para uma pessoa que tem TDAH, como é que o PNL pode ajudar? Exatamente, eu tenho dislexia e o distúrbio da atenção. Foco. Você tem que volta para agora, volta para agora, volta para agora. Treinamento. Você tem que ficar no foco. Hoje, modernamente, tem uma quantidade grande de medicações. Eu, particularmente, prefiro tratá-lo com meditações de plena atenção, de ficar ele mais focado em volta para agora. Ver, saiu, nós somos desviantes crônicos do caminho. A gente vai saindo do caminho e volta. E a atenção consegue ter oportunidade de trabalho igual a todo mundo. E a família às vezes reclama um pouco, né? Mas eu acho que é bem tolerável. Agora, uma boa parte das pessoas que querem muito rápido vai entrar no remédio. Entendi.
Tem mais alguma coisa importante que você diria para essas pessoas que querem fazer o tratamento, que você orientaria para a pessoa falar assim, olha, eu vou procurar esse tratamento. O que que você orientaria? Então, as mudanças que a pessoa deseja, por exemplo, às vezes ele não tem o sucesso no dinheiro porque ele tem uma comunicação ruim. A nossa comunicação, o nosso vínculo é que faz com que as pessoas confiem, te mande cliente, então em qualquer área, seja um vendedor, seja simplesmente um empresário, que ele tem que vender. Como nós médicos também vendemos nossos trabalhos, Uhum. né? Então, a pessoa precisa focar especificamente e fazer a mudança que ele tem que dar algum sinal para mim, por exemplo, da onde que ele ficou estagnado. Ele tem medo de mudar, ele prefere a segurança de um concurso público, às vezes muito simples, mas ele tem aquele dinheiro, 2, 3, 5 salários mínimos, para o resto da vida garantido. Ele tem medo, então, de sair e arriscar num negócio próprio. Então, às vezes é só tratar o medo. Entendi. E a pessoa consegue. Às vezes a própria doença traz uma mudança nesse sentido da pessoa conseguir largar o emprego. Eu vejo muito isso em professores, em bancários. Hoje os professores têm muito síndrome de burnout. Nada mais é do que um esgotamento por causa dos desafios no trabalho. As brigas por causa de um novo cliente. Nas escolas, hoje, é dado muita atenção para reclamações de pais, principalmente homens mais violentos, que entram na escola para tirar satisfação e chegam até a seguir professores ou professoras até a casa e com a mão, com o dedo no nariz, ameaçar a vida. Então, esse tipo de pessoa tem a coragem de largar um emprego, mesmo que ele seja, entre aspas, seguro, para arriscar em outra maneira. Então, a ser um empresário, um microempreendedor. Então, depende do que aconteceu na vida dele para ele conseguir se libertar. É. Tem muitos obstáculos que fazem a gente mudar de rumo mesmo, né? Isso, é a bendita É igual o crise. trem, né? O trilho do trem, né? Ah, Isso, muda é. o caminho, o trem vai para outro lugar, né? A nossa vida é Exatamente. assim o tempo Sim, todo. e é o que acontece na nossa vida, mesmo na nossa vida de médico, né? Com o passar dos anos, a gente vai trocando especialidade, aprendendo muito mais, agregando na nossa especialidade outras coisas. Então, isso é muito bom, É muito importante, né? muito Isso importante. me lembrou de uma história de uma senhora que ela chegou no prédio do consultório e lá no prédio do consultório você tem que colocar o andar que você quer ir, né? Isso, Vou para esse andar, tal, ou confirmar. E ela chegou estressada assim no consultório, nossa, porque eu não sei lidar com isso. Eu falei, olha, pensa no lado positivo. A senhora está aprendendo coisas novas, seu cérebro está reformulando as isso. coisas, que é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Eu tenho visto essas dificuldades, porque as pessoas, às vezes, muito simples, falam, puxa, é a primeira vez que eu estou nesse tipo de elevador, dá para me ajudar? Então a Sim. gente. E agora você está falando, eu me lembrei quando tinha o assessorista, né? Aqueles elevadores antigos, com a porta era uma grade Uhum. que, que abria e fechava assim toda, ela grudava aqui, ia para lá, e tinha o assessorista. Então a pessoa já começava, mas o doutor tal, em que andar que é, que sala que é, você pode me orientar? E alguns iam ficando irritados. Eu só trabalho aqui dentro do elevador, não posso lhe dar informações, né? E hoje, com a tecnologia, em 50 anos, o como mudou. É, Fantástico. é fantástico, mas a tecnologia muda e é incrível como o nosso cérebro tem essa questão das dificuldades de evolução. Exatamente. Porque nós estamos naquela rotina.
na rotina, com a rotina a gente se sente mais seguro. Só que não cresce. É uma segurança relativa, na É verdade. muito relativo. Porque as coisas vão acontecendo e o bonde passa, como falava antigamente, né? É isso aí. Queria agradecer primeiro a senhora ter vindo aqui para dar essa explanação maravilhosa para gente, né? Que ótimo. Porque eu Obrigado. gostaria de abrir para as perguntas, Ah, pois né, não. das pessoas, né? Então, Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem perguntando, estarem prestigiando o podcast. Boa noite, Cidinha, Maria do Carmo, Ceneia, né? E vamos lá. Muito obrigada, gente. A importância em ter uma espiritualidade para o equilíbrio emocional. 100% com a espiritualidade é muito, muito importante. Sem espiritualidade não tem equilíbrio emocional. Então, na espiritualidade, nós estamos falando em alguma coisa não ligada à religião. Pode ser ligada à religião? Pode, sem dúvida. Porque cada trauma que a gente vai tendo, se a gente não entender bem deles, essas partes nossas que foram traumatizadas faz com que a gente fique bloqueado naquelas situações antigas e não queira crescer, arriscar. E a espiritualidade, eu cheguei a assistir várias vezes, cura, queira ser na igreja católica, em qualquer uma. E muito importante saber que nessa espiritualidade, dentro desse templo que tem silêncio, que tem outras pessoas motivadas à mudança também, as pessoas se religam, voltam ao passado, trazem essas partes, aceitam e as coisas começam a entender e viver diferente. É uma auto-hipnose, né? E a espiritualidade nada mais é do que, além da religação, entender a missão que a gente está nessa vida. Que, como a música diz, nós estamos aqui num trem que vai parar e nós vamos ter que descer da estação. Então, enquanto a gente está nessa viagem chamada vida, é uma oportunidade maravilhosa de estar podendo conviver, aprendendo com o outro, se religando consigo mesmo para ser um ser humano melhor. Então, na minha opinião, espiritualidade é isso aí. É o desenvolvimento da própria pessoa para uma evolução, entendendo os propósitos de vida dele e muito mais profundo é deixar um legado depois que a gente se for. O tratamento comportamental ajuda só adulto que tem TDAH? Não, o adulto com TTH é a exceção de um consultório das consultas. A grande maioria vem por ansiedade. E o segundo maior mudanças dos que os clientes desejam é sair da depressão. Entendi. Mas acho que a questão aí foi só que em relação a crianças, pelo que eu entendi, né? Só adulto? Se pergunta de criança, pois é. A criança com TDAH é um tratamento já mais difícil e os pais têm que ter muita disciplina. Então, a orientação é os pais fazerem a terapia. Entendi. Em geral, o pai que é mais motivado, né, dentro dos pais, é a mãe o mais motivado. Então, a terapia é rotineiramente para a mãe, para ela aprender a lidar adequadamente com a criança com TDAH. Entendi. Qual a diferença da medicina, da medicina comportamental e da psiquiatria? Sim, muita diferença. A psiquiatria foi focada durante toda a formação do médico, a residência, no paciente doente. Então, no esquizofrênico, em todos os tipos de psicose. E a medicina comportamental não. É umas pessoas mais saudáveis, de mentes
sem uma doença psiquiátrica daquelas que a gente pode classificar e que tem distúrbios, por exemplo, da ansiedade, coisas que o comportamento familiar vieram trazendo, seja pela genética ou só pela parte comportamental. Modelo. A obesidade pode ser tratada com a medicina comportamental? Sim, porque a obesidade é uma inflamação e a medicina comportamental trata de fazer as motivações de uma comida adequada. Quando você fala em dieta, a pessoa já se sente que ele vai ser podado, né? Como uma árvore que vai ser podado, isso e aquilo. Não, ele vai ter que estar motivado a fazer uma alimentação adequada, anti-inflamatória, para as células deles começarem a desinchar passo a passo. Tá? Qual o papel da atividade física na melhora comportamental? Fantástico. A diferença é imensa. Então, a parte da atividade física, seja ser ciclismo, qualquer uma delas, melhora muito todo o corpo. Então, a motivação de estar na rua, fazendo exercício físico numa academia, ou queira ser sozinho aí, até andando só na ciclovia, correndo, como muitas pessoas fazem, a quantidade de hormônios e de toda a parte física muda. E com isso muda muito o humor, as pessoas se sentem muito mais felizes. Faz uma quantidade muito boa de endorfina. E com isso a felicidade aflora. O ideal é fazer todo esse exercício pela manhã, porque à noite nós já estamos mais cansados e o corpo já está pedindo mais sossego. Qual o papel da força de vontade para conseguir realizar? Pois é, aí já tem uma parte que eu já não gosto, não é força de vontade, é motivação. Se você está motivado, determinado, focado, você realiza seus desejos. Daí você não precisa de força para aquilo, Você né? não precisa de força, é Coisa flui, né? naturalmente. É. Parece que a questão de você precisar de força, É, que você desgasta mais, né? isso aí é o que nós falamos no início. Seja esforçado e pense no futuro, não vai dar certo. É igual aquela história, né, da crença limitante, né? Que sem dor não há ganho, né? É. Ou que o trabalhador que trabalha muitas e muitas horas tem uma possibilidade maior de ter uns ganhos com a família, com os ganhos de ter casa própria, carro. Isso daí a gente vê que a maioria do brasileiro é muito trabalhador e pobre, né? Que poucos conseguem ter a ascensão. Boa noite, Mari Moreira. Uhum. Se a pessoa não acredita que precisa de ajuda, qual seria a orientação? Infelizmente, se ele acredita, e já é uma crença limitante, né? São os negativistas. Eles negam que eles precisam fazer mudanças, precisam de um profissional para poder dar essa ajuda. Ajuda entre aspas, fazer um planejamento estratégico para a mudança. É quando a pessoa não quer, não adianta. Não quer, não né? adianta. Obrigada, Sabrina. O que mais que tem de perguntas? É essa daí que ficou Da faltando. constelação. Constelação. Isso, é. A constelação é uma coisa muito interessante. Eu fiz o curso no Rio há uns 25 anos e a constelação é muito interessante porque vai mostrar o quanto que uma família disfuncional pode fazer mudanças adequadas. Quando eu fiz há 25 anos, era muito interessante porque era no auditório e a gente pegava pessoas mesmo do auditório para ser
os voluntários com aquele paciente. Hoje, a constelação é muito online e com bonecos. Na minha opinião, eu não gosto. Mas a constelação é muito interessante porque você entra num transe hipnótico e faz mudanças mesmo. Ela veio, ela foi colocada em prática quando um médico alemão foi trabalhar na África, né? E com lá ele aprendeu como que os africanos daquelas tribos faziam as curas. E eram dentro dessa constelação. O que ele fez? Ele adaptou para a parte ocidental, quando ele voltou para a Alemanha, né? E passou para o resto do mundo as terapias, como resolver. E funciona muito bem. Agora, hoje, eu, eu não tenho, eu não fiz curso com bonecos e não tenho a impressão, e tenho a impressão que ela não funciona tão bem, tão rápido. Eu tive experiência já de fazer uma vez, a primeira vez que eu fiz foi com bonecos, Hum, e eu não senti nada, não senti diferença nenhuma. pois é, A minha experiência foi assim. A segunda vez eu já fui num lugar que usava pessoas, né? isso. Que eu não conhecia as pessoas. Foi bastante interessante. Mas eu não achei tão interessante porque as pessoas que estavam ali para fazer não se expressavam, praticamente não falavam. Sim, A terceira vez que eu fui para ajudar na terapia das tá, pessoas. Ou seja, aquilo foi uma experiência diferente para mim, porque eu acabei sendo naquela terapia mãe, tá, desculpa, o filho da mulher que estava sendo tratada. tá, Né? E eu senti muitas coisas, assim, e eu fui falando várias coisas para ela que eu estava sentindo que não eram minhas. tá. Né? Até foi um pouco assustador para mim, porque eu falei, nossa, eu tô sentindo várias coisas assim. Eu fui Você estava falando. na energia, na frequência, Isso, na telepatia. isso, e foi muito interessante. Então, eu acho muito interessante mesmo. Acho que É, todas as terapias, não importa, né? PNL, a psicossomática, é, terapia de vidas passadas, e assim vai, né? Eu acho que Teta Healing, aromaterapia, a medicina tradicional também, que é maravilhosa, que a gente precisa dela, né? Se a gente focar em que todas elas são coadjuvantes para a nossa vida, para o nosso sim, tratamento, a nossa vida flui melhor. Eu acredito nisso. com certeza. É que os médicos da época passada, né? Hoje, uma boa parte já falecidos, eram médicos que não pediam exames. Eles eram clínicos fantásticos, cirurgiões fantásticos, com poucas tecnologias, inclusive de antibiótico, mas os índices de sobrevivência dos pacientes era muito grande. Eles eram muito dedicados. Eu tive a oportunidade, né, de conviver da Santa Casa em 75, 76, com professores fantásticos. Fui paciente, fez meus 3 últimos partos, o Dr. Mário Eugênio Malegni, que era o médico responsável pelo navio, que hoje está aqui no Porto, que é o presidente Bernardi, que era da Antártica, da turma de cientistas da Antártida, né? E ele comentava que ali precisa ser um excelente clínico e um excelente cirurgião, porque não tem para onde correr, é você e você mesmo, né? Precisa É, ser uma pessoa muito segura e ter poucos antibióticos, poucas informações, poucas né? informações, né? Não tem exame, você não tem ressonância, ultrassom, você não tinha nada. É isso aí. Bri- Reclamação é um vício chato, pachuchu, é o mal-humorado que começa a ver defeito em tudo, reclama tudo, tá louco. E que afasta. Eu saio fora, não consigo conviver com alguém que fique reclamando. Porque acaba afastando todo mundo, né? Ah, é o chato. É o chato, né? Mas essa pessoa que gosta de entrar nesse ritmo, né? Essa pessoa também, uma hora, talvez ela procure focar, né? E fala, não, eu preciso melhorar isso, né? Não é É, legal, né?
essa reclamação o tempo todo. Mas Porque a às vezes pessoa... uma grande maioria que eu conheço morre igual, viu? Entendi, Morre reclamando. entendi. Ai, ai. A Seneia está falando minha gratidão por passar o conteúdo de maneira leve. É. O objetivo é esse mesmo, né? Lidar com a falta do controle aqui, né? Sim. E a Nós gente queremos deixar... clientes descontrolados, porque quem fica muito no controle vai ficando obsessivo e ilimitado, né? Não abre a cabeça para outros rumos, outros caminhos, né? Exatamente. E perde muitas oportunidades, né? Sim, exatamente numa viagem, né, que muda tudo. Por exemplo, meu filho estava essa semana, agora em Fernando de Noronha. A Voepaz, que faz o trajeto, a volta de Fernando de Noronha para Recife, Recife, Fernando de Noronha, foi proibida de voar pela Justiça. Conclusão, ele conseguiu vir, veio um outro neto meu, os outros ficaram, outros vieram em outro avião, mudou tudo. E tem uma quantidade grande de pessoas em Fernando de Noronha que não conseguiram voltar. Quer dizer, são as coisas que vão acontecendo. São das tragédias que você vai aprendendo a fazer comédia e parando de reclamar, aceitando as coisas como se aconteceram naquele agora. Né? Entendi. Acho que não tem mais perguntas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar. Eu estava pensando numa viagem que eu fiz uma vez sozinha para Dresden, e que eu estava passeando lá num castelo e tal. De repente eu descobri que tinha um museu de matemática. Falei, nossa, que legal, né? Ver aquelas coisas antigas que eles usavam, né? Sim. Astrolábios e assim vai, né? Eu achei muito legal aquilo, né? Daí eu falei assim, se eu tivesse, talvez com outras pessoas na viagem e tal, eu não tivesse feito aquilo. Sim. Então, às vezes, quando você também tá com a mente aberta, sem um comando obrigatório, vou fazer isso, aquilo, você descobre outros caminhos. Eu achei tão legal, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Uma cliente minha estava agora no Pará, em Belém. Então o marido fez toda a programação. Aí ela pegou lá no hotel e começou a olhar, falou: olha, eu não quero fazer a sua programação, eu quero ir no Jardim Botânico ver a Vitória Régia. Foram, viram as Vitórias Régias gigantes, com flores, quando eles não tinham visto na floresta. Então, foi uma modificação, mas o marido foi muito flexível e concordou em fazer mudança no roteiro. Já se não tivesse essa flexibilidade, fosse um chato reclamão, já não iam. Antes dessa próxima pergunta, eu pensei numa coisa agora, no mote. O nome é Programação Neurolinguística. Por que Isso. não desprogramação? Porque a gente tem uma desprogramação para você colocar diferente, a modelagem do que dá certo. Mas é uma programação porque a neurologia com a linguística, como funciona. Então, a pessoa precisa trocar a linguística. É uma desprogramação. Agora, eu acho que quando você usa o negativo, desprogramação, aí já atrapalha até a motivação da pessoa, já vai pelo negativo. Entendi. Nós temos que ir pela parte assertiva, pelo positivo. Entendi agora. A outra pergunta é: qual o papel das viagens e do bem-estar? Fantástico. Fantástico as viagens. Você ir num lugar novo, estar com o desconhecido, com a surpresa, alimentação diferente. Abre outro mundo. Acho que é muito importante conhecer tanto o Brasil como os outros países, né? Então, essa oportunidade, por exemplo, eu tive em 80, eu fui fazer viagens ao Pantanal, porque o nosso Pão de Açúcar tinha uma rede que era de viagens. E o meu consultório era em cima da agência de viagem. Então eu passei lá e falei, nossa, que maravilha. Quero conhecer Pantanal, quero conhecer a Amazônia. E aí eu fui viajando aqui pelo Brasil.
E o Nordeste também é maravilhoso, o Sul. Então, nós vamos aprender muitas culturas, muitas danças diferentes, música diferente, pessoas que não conhecem o nosso meio, mas se são espontâneos e dão conhecimento a essa oportunidade de troca. Outra pergunta. Diferença entre hipnoterapia e o PNL? Tá. A PNL é uma hipnoterapia. Usa bem a linguagem hipnótica. E veja, as pessoas acham que hipnose é alguma coisa esquisita. Nós entramos em transe hipnótico desde que nascemos até a morte, em torno de a cada 50 a 90 minutos. Então, hoje, todos nós já entramos uma quantidade imensa de transe hipnótico. E é muito interessante para saber qual é como que cada um vai entrando em transe hipnótico. Toda vez que vai ficando monótono, a gente faz um transe hipnótico natural. Quem colabora é a nossa respiração. As nossas narinas mudam. Se você, telespectador, começar a perceber que você fica com uma narina mais entupida, mas daqui a 40, 50 minutos, no máximo 1 hora e meia, muda. A outra é que vai ficar entupida. Isso chama ritmo ultradiano. Então é um ritmo natural, como o ritmo circadiano, que é aquele que muda a cada 24 horas. A cada 24 horas anoitece, a cada 24 horas amanhece. O ritmo ultradiano, então, ele é baseado nessa mudança da respiração, é a troca da narina. E o mundo é baseado nesse transe hipnótico natural. Por exemplo, as aulas, desde que a gente é criança, às vezes tem aquele intervalinho, tem 50 minutos, tem um intervalo para brincar, para tomar um lanche. Por quê? Isso é importante. Aquele tempo que nós ficamos focados na atenção, às vezes a gente fez uma viagem, o olho fica parado assim, né? A respiração fica lenta. E aí o outro pensa: nossa, você estava viajando, né? Essa viagem é um transe hipnótico. Assim como o relacionamento sexual, um ato de orgasmo, é um transe hipnótico. Por isso chama vamos transar. Entendi. Né? Ter amigos é importante para a sanidade mental? Uhum. Sem amigos e sem uma família que te dê um amparo, a sanidade mental fica difícil. É muito importante esse compartilhar. Por isso que o isolamento dificulta, né? Tende à depressão. A Sabrina está perguntando como a medicina integrativa e a espiritualidade podem se unir para promover uma abordagem mais holística e eficaz para a saúde e o bem-estar, considerando a interconexão entre corpo, mente e espírito. Sim, é tudo uma coisa só. Então, essa interconexão é maravilhosa. E o que acontece é que uma boa parte das pessoas que não tem uma formação científica, às vezes desvia um pouco do caminho, embrulha um pouco o cliente e as coisas, às vezes, não, a pessoa não fica tão motivada a fazer as mudanças. O próprio nome diz, holística, quer dizer, tudo junto. É aproveitar tudo do melhor possível que cada coisa apresenta. Percy que está perguntando como a medicina de autoconhecimento pode ajudar em processos de cura física. Tá. Não existe cura física. A cura é uma coisa só. É uma coisa natural. Veja, vou explicar uma coisa que eu explico para os clientes para nessa primeira pergunta que eles fazem. Processos de cura. A cura como um processo natural. Todo mundo já prendeu o dedo na porta, na janela, né? Se a agressão nesse acidente foi muito grande, até a unha pode cair e ela nasce novamente.
Então, toda vez que a gente se corta, se o corte não for profundo, não for muito grande, a própria mãe, a própria avó, dentro de casa, vai fazer uma aproximação e a cicatriz fica praticamente perfeita. Então, porque o corpo cura. Agora, as pessoas é que fazem tudo para o corpo não curar. Comem comida lotada de conservante, de corante, tudo que não é para ter saúde, mas vão lá, o fast food, a bolacha recheado, o açúcar, são as tentações, né? Aí você atrapalha a cura natural. Agora, tem pessoas que têm defeitos genéticos sérios que o corpo não consegue curar. E nós precisamos entender também, por exemplo, as pessoas mais jovens têm uma chance de cura natural muito maior, porque o corpo estava muito legal. As crianças também. Com o envelhecimento, este processo de cura fica lento. Então a pessoa não fica acreditando que ele pode se curar, né? E começa a fazer um embrulho na cabeça e aí é que a cura não acontece mesmo. Agora, o autoconhecimento é o conhecimento e a informação que são as forças para você chegar em qualquer lugar. A ter bom humor, amorosidade, ter capacidade de entender o que é uma estratégia, fazer mudanças. São ferramentas que a gente pode usar no dia a dia. Sim, sem essas ferramentas a coisa não anda, né? Acho que as perguntas acabaram. Uhum. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês por terem perguntado coisas bastante interessantes, né? Sim. Agradeço a doutora Mirna, porque foi realmente muito bom. É, Um assunto que eu fizemos adoro. assim muito espontâneo, né? E É um se assunto que tornou eu gosto bacana. demais, assim, né? Comportamento e saúde para nossas Sim, mudanças. Então, muito obrigada. E até a de próxima, nada. pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado também.